Georg Wilhelm Friedrich Engel nasceu em Stuttgart, Alemanha, no dia 27 de agosto de 1770. Recebeu educação cristã e, em 1778, ingressou no seminário de Tübingen, onde cursou durante 5 anos. Sempre teve muito interesse sobre teologia, filosofia e história. Engel sempre teve um grande talento pedagógico, porém sempre foi um mau orador, e seus livros são muito conhecidos por serem extremamente difíceis e complexos. Mais para frente, com uma grande influência, passou a ser o filósofo oficial do rei da Prússia. Finaliza seu trabalho doutoral em 1801 e no mesmo ano defende um trabalho que lhe garante habilitação para lecionar, o chamado Privatdozent. A instabilidade política acaba interrompendo a atividade docente de Georg Wilhelm Engel. Napoleão Bonaparte invade a cidade de Viena em 1806, no mesmo ano em que o filósofo estava finalizando sua primeira grande obra, A Fenomenologia do Espírito, 1807. Embora benquisto pelos estudantes, sofreu críticas e temia perseguições políticas por causa do conteúdo de seus cursos. Arthur Schopenhauer tentou competir com um deles em 1826, mas nenhum estudante inscreveu-se em seu curso. Em 1831, a cidade vivenciava uma epidemia de cólera e Engel decidiu viajar com a família para não contrair a doença. Com a aparente melhora da situação, retornam após algumas semanas, mas o filósofo acaba ficando doente poucos dias após ter vindo, falecendo em 24 de novembro de 1831. Engel viveu durante uma época muito conturbada da filosofia, onde nenhuma área da filosofia tinha sido realmente esclarecida. A metafísica ainda era confusa e bombardeada de críticas por Kant. Ainda não existia um estudo aprofundado sobre a ontologia e na área epistemológica ninguém conseguiu chegar a um consenso. Engel conseguiu tecer diversas teses sobre todas essas áreas, conseguindo chegar à conclusão que até hoje são vistas como corretas e que dessas conclusões diversos outros pensamentos derivaram. A sua obra mais famosa é a Fenomenologia do Espírito, onde Engel conseguiu fazer uma revolução na área epistemológica da filosofia, área que estuda as formas de obter conhecimento. Diferente de todos os outros filósofos, como, por exemplo, Kant, que dizia que para a existência do conhecimento necessariamente precisa existir a distinção entre sujeito e objeto, o Engel fundamenta uma tese de que, na verdade, o dualismo entre o objeto e o sujeito iriam implicar em contradições implícitas e argumenta que, na verdade, não existe sujeito e objeto. O que realmente existe é o uno, o todo. Dessa forma, Engel conseguiu acabar com o dualismo presente no idealismo transcendental kantiano e formou o idealismo absoluto hegeliano. Conseguiu fundar uma nova área de epistemologia e finalizar de uma vez por todas o problema do dualismo transcendental. Desse pensamento podemos notar uma das maiores contribuições de Hegel para a humanidade em si. O método que Hegel utilizou para chegar à conclusão se chama dialética, a dialética hegeliana. A abordagem dialética se caracteriza por um movimento chamado de tese, antítese e síntese. Ela se inicia procurando por contradições implícitas e investigando-as. A dialética hegeliana influenciou diversos pensadores, tanto pensadores da área de esquerda como direita. Karl Marx foi totalmente influenciado por Hegel. Dentro do próprio marxismo é possível ver diversas influências hegelianas. Karl Marx, antes de fundar o materialismo histórico dialético, era apto ao idealismo hegeliano, e só após começar a se aprofundar nas teorias hegelianas, adaptou-se a uma análise aristotélica e materialista, assim fundando o famoso materialismo histórico dialético. Hegel também teve uma ampla influência no fascismo italiano. O autor Giovanni Gentili, considerado um filósofo do fascismo, partiu de uma interpretação própria acerca de Hegel. Aqui eu deixo claro que Hegel não era fascista, mas suas ideias atingiram tantas pessoas que certos autores conseguiram usar para uma análise fascista, de Estado totalitário. Gentili partiu de uma análise do conceito do uno e absoluto. Para Hegel, o Estado era o último fim.
O Estado em si era o uno e o absoluto, o perfeito. Em cima disso, Gentili fundamentou a doutrina fascista, pensando em um Estado totalitário e forte. Inclusive, Marx discorda de Hegel nesse ponto também, e critica duramente Hegel e a sua visão sobre o Estado como último fim. O pensamento hegeliano, partindo desde a dialética e o deísmo absoluto, influenciou a escola de Frankfurt e o próprio pensamento existencialista. Se não fosse pelo pensamento hegeliano, diversas teorias que existem hoje em dia talvez nem existiriam ou seriam muito mais pobres em suas fundamentações. Um exemplo é o fato de que o pensamento hegeliano foi crucial e extremamente importante para o desenvolvimento da teoria marxista. É possível concluir que Hegel foi um dos maiores filósofos autores existentes. Conseguiu influenciar praticamente todas as áreas de pensamento filosófico, sociólogo, político e histórico. Uma influência absurda, existindo até autores que o comparam como Platão moderno.